Quase toda empresa já passou por essa cena. Alguém testa uma Genai, fica impressionado com a fluidez da resposta e conclui que encontrou a solução para meio mundo de problemas. Só que esse encantamento inicial costuma esconder a pergunta mais importante: onde, exatamente, a IA generativa cria valor real e onde ela só produz texto bonito com risco embutido? Este capítulo traz a conversa para o chão da operação. Ele mostra que o maior valor da Genai não está em criar coisas do zero, mas em processar contexto, acelerar trabalho útil e funcionar com disciplina, fonte controlada e risco administrável. No ambiente corporativo, Genai vale muito mais quando entende o contexto interno da empresa do que quando tenta improvisar respostas genéricas. É por isso que o capítulo destaca uma tese muito forte: contexto é tudo. Na prática, isso significa alimentar a IA com base própria, documentos corretos, políticas atualizadas, conteúdo autorizado e fontes rastreáveis. Em outras palavras, usar RAG e estratégias parecidas não como sofisticação técnica vazia, mas como forma de garantir factualidade e utilidade. Porque, no mundo real, a empresa não precisa de uma IA criativa para inventar. Precisa de uma IA confiável para recuperar, sintetizar, comparar, resumir e orientar com base no que já sabe. Esse ponto muda completamente a lógica de uso. Em vez de perguntar o que esse modelo consegue gerar, a pergunta madura passa a ser: que contexto interno ele consegue processar com segurança para melhorar uma tarefa real? É aí que Genai sai do show de linguagem e vira ferramenta de produtividade séria. A tentação inicial de muitas empresas é criar um assistente para tudo. Só que isso quase sempre produz uma experiência difusa, difícil de governar e pouco eficiente. Assistentes especializados costumam gerar mais valor do que uma IA genérica tentando cobrir todo o negócio. Um assistente para análise de contratos, um copiloto para atendimento interno, um resumidor de chamados, um apoio à leitura de políticas, um gerador de primeira versão para comunicações específicas. Esses usos têm escopo mais claro, valor mais mensurável e risco mais controlável. É importante também fazer um alerta sobre interface. O chat nem sempre é o melhor formato. Às vezes, a melhor Genai é a que nem aparece como chatbot, mas funciona por baixo do capô de sistemas existentes, acelerando uma etapa do fluxo sem exigir mudança radical de comportamento do usuário. A melhor experiência não é necessariamente a mais chamativa. É a que reduz atrito, encaixa no processo e aumenta a adoção real. Genai não custa só entusiasmo. Custa token, integração, observabilidade, suporte, revisão, governança e monitoramento. Por isso, entender a economia por token é parte da estratégia, não detalhe técnico. Cada interação tem custo variável e esse custo precisa fazer sentido diante do valor gerado. Mas a maior ameaça não é só financeira, é operacional e reputacional. Alucinação, prompt injection, vazamento de dados sensíveis, respostas convincentes mas erradas e uso improvisado por falta de dono são riscos reais. E jeito inventado pelo usuário, como o próprio texto sugere, é basicamente risco não mapeado com aparência de criatividade. A saída proposta é muito prática. Escopo definido, fontes controladas, política de dados clara, testes adversariais, monitoramento em pé, dono do produto, plano de rollback, kill, switch e comunicação transparente ao usuário. E há um princípio que vale ouro. Todo output voltado ao cliente externo precisa passar por curadoria humana ou por filtros muito rigorosos, porque, no fim, a Genai pode acelerar a produção, mas a responsabilidade pela verdade e pelo impacto continua sendo da empresa. Genai não deve ser tratada como um truque impressionante de linguagem, mas como uma capacidade operacional que depende de contexto, foco, segurança e economia viável. Ela funciona melhor quando processa conhecimento interno, opera em casos de uso especializados, encaixa no fluxo certo e entra em produção com guardrails de verdade. Então a provocação final é esta. Na sua empresa, a Genai está sendo usada para resolver uma tarefa concreta, com fonte confiável e risco controlado, ou está apenas produzindo respostas elegantes que ninguém deveria confiar sem revisão? Porque, no fim, gerar texto é fácil. Gerar valor com segurança é que separa experimento de capacidade real